Vamos lá, amados. Na página 37, vamos acompanhar a leitura. Bora lá? Todo mundo aí. A constituição do homem. Constituição do homem. O homem é constituído em duas visões. Aliás, tem três, né, na verdade, né? Os monistas, os dicotomistas e os tricotomistas. Vamos lá. Descrição bíblica. Os dois primeiros capítulos de Gênesis fornecem a descrição bíblica no que diz respeito à criação do homem. A primeira narrativa, que é encontrada em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, é de natureza mais geral, né? A segunda, em Gênesis 2, verso 4 ao 25, fornece alguns detalhes a mais e é o complemento da primeira. Deus é o criador do homem. Foi ele quem, num ato especial, o fez em conjunto com os demais elementos constituintes da criação. Porém, o homem é a coroa, o dominador. Assim foi destinado pelo Criador, segundo o relato sagrado, ao criá-lo usou uma linguagem especial. Façamos o homem a nossa imagem, e completando segundo a nossa semelhança, né, que está no texto lá. A Bíblia afirma que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Registra as palavras do Criador. Façamos o homem, Adam, a humanidade, é o que está lá, né? Então, façamos Adam, façamos humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outros textos bíblicos demonstram com clareza que os seres humanos, embora descendentes de Adão e Eva, e já caídos, né, ao invés de criados diretamente por Deus, continuavam a levar a imagem de Deus. Tá? Então, esses homens ainda, eles tinham alguma coisa, como a gente falou na primeira parte, da imagem e semelhança de Deus, né? Não como antes do pecado. Inclusive está em Gênesis, né? Gênesis 5 e 3, eu não li para vocês? Que Adão, ele tem o filho, que é o Abel, né? Abel e Caim, segundo a sua imagem. Lembram desse texto? Da aula passada, né? Isso, que agora o Adão, quando ele tem, aí a gente já descobre, então eles só tiveram filhos depois do pecado, depois de cair em pecado, tá? E aí eles geraram então agora filhos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, ou seja, eles reproduziram o que eles eram, que é o que somos nós. Então nós somos nós somos o Adão, nós temos a natureza adâmica, nós temos o que a gente chama de velho homem, né? Que a Bíblia vai chamar de velho homem, essa natureza caída, essa natureza que é inclinada para se desviar de Deus. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer isso, né? Então o velho homem, a velha natureza é inclinada para desobedecer a Deus. Ninguém precisa ensinar o menininho que ele é assim, ó. Isso é evidente, nossa, como a gente já vê pecado nas crianças, né? Não é não? Você vê, nossa, criancinha pura, aquela coisa toda, isso é um anjinho. Não, hoje em dia tira o pirulito, você vê. O egoísmo de não dividir o seu brinquedo com outro que não tem, ele tem um monte. Ele junta tudo e abraça, não é, irmão? Já aquela intenção de não assumir a culpa, de não admitir os erros. Hoje mesmo o neto da minha vizinha de 1 ano e 4 meses voltou uma gordura nas costas do outro amiguinho de 1 ano e 4 meses porque estava disputando o mesmo brinquedo. Nossa, vai ser assim, ó, diversos exemplos que nós vamos ter. Por exemplo, olha só, irmãos, o desejo de vingança. Um dia, uma menininha, ela caiu assim, bateu a cabeça na cadeira e chorava, ninguém fazia essa menina chorar, ninguém fazia, ninguém. E a menina chorando, até que alguém foi lá e deu um tapa na cadeira. Por que você fez isso nela? Pá! Ela se satisfez e se calou. Nunca viram assim um exemplo assim? Nunca. Né? Vamos bater sua malvada, não sei o quê. Aí se satisfez. Vingança, irmão. É sério, não é brincadeira. Olha só como a gente já vê naquele ser humaninho, né? Tão pequenininho, a gente já vê essas evidências pecaminosas, né? O egoísmo, né? A mentira. Então, não é tão purinho assim não quanto a gente pensa. Está lá evidente. É por isso que o Salmo 51, Davi disse: em pecado minha mãe me concebeu, em iniquidade eu nasci. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então a natureza pecaminosa, né? A natureza adâmica já aflora aí desde as mais tenras idades. A gente percebe então que nós temos essa natureza em nós. Nós somos o fruto do Adão, tá certo? Mas nós fomos alcançados por Deus, também nós temos em nós a nova natureza, a natureza regenerada, ou seja, o Espírito de Cristo, né? Habita em nós. A questão é, quem aparece mais em nós?
Quem mais a gente reflete? Quem mais a gente mostra ser? Eu acho que seria um bom exercício para a gente fazer diariamente. Nas minhas ações, quem eu pareço? Mais com Adão ou mais com Jesus? Qual dos dois? Qual é a natureza que domina o meu ser? Né? Então a gente vai perceber, a gente talvez vai se espantar que tem muita característica nossa ainda do velho homem, porque o tal não se converte jamais. Impossível o velho homem se converter. Isso não existe. O velho homem não se converte, tá? A velha natureza não se torna boa. Impossível. Impossível, isso não acontece. Nem no batismo. Eu falei para os irmãos, né? No batismo o negócio vai se resolver, o velho homem vai ficar lá. É nada, ele sabe nadar. Vem de braçada assim. Né? Vem, ainda é snob, vai de costa, de cral, de peito. Ele vai nadando, irmão. Não morre, o velho homem não morre assim não. Eles têm que segurar um pouquinho lá, segurar um pouquinho. Não, pode, não mata o velho homem e o lazarento lá que está se batizando, que não. É um negócio seríssimo. O velho homem não se converte. Paulo vai escrever isso em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Versos 16 e 17. Não morre. De vez em quando ele aparece assim, ó, de repente, né? E tem uns que pedem 5 minutos ainda para o velho homem vir com força. 5 minutos só. É só 5 minutos, sim. Para me resolver esse negócio. 5. É igual aqueles irmãos, a gente já lê. É igual aqueles irmãos que falam assim: não, eu aceitei Jesus, mas não para de fumar, né? Meu coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Não tem como, irmão. Então, é a vida toda. Chupeta do diabo, né? No meu tempo chamava cigarro de chupeta do diabo. Gálatas 5, 16, 17, Adriano, lê, por favor. 16. Digo, porém, ainda em espírito. Andai, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de quem? Da lei, né? Olha só que coisa interessante, irmãos. Então a gente percebe aqui Paulo descrevendo as duas realidades, o espírito e a carne. Aqui é o sentido. Paulo usa geralmente a palavra carne para falar sobre o velho homem, a velha natureza, tá? Em contraposição com o espírito, né? Então espírito e carne. Então carne não é a matéria aqui. Carne. Dá para falar do fariseu lá que Jesus falou para ele, né? Isso é bom. Sim. Essa parte aqui, né? Sim. Aí o que acontece? Olha só que coisa interessante. Aí o velho homem tem algumas características, que é chamado de obras. O velho homem produz obras. Quais as obras que ele produz? Está no verso 19, já começa no verso 19. Porque as obras da carne, ou seja, as obras do velho homem, a velha natureza, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha a obra do velho homem, percebe? Agora o verso 22 vai falar sobre o fruto, ou resultado de uma nova natureza, que é chamado de fruto, né? Fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então percebe as características de um e de outro? E aí a gente precisa identificar quais as características que nós temos. São essas aqui do verso de número 19 ao 21 ou do 22? Quais características que em nós é mais evidente? Vamos ler o texto aqui em Efésios, irmão? Indo um pouquinho para frente, aí 2, 3 páginas para frente, vocês chegam em Efésios, capítulo de número 4. Eu acho interessante essa passagem, eu quero lê-la todinha, né? Vamos saturar aqui o ouvido e o coração
e a mente de versículo bíblico. 4. E verso 17, a partir do verso 17. 4. Lembra que o 4 nós lemos na primeira parte da aula, falando da unidade do Espírito, né? A unidade, um só Espírito, andar humilde, Só amor. isso, manso, longânimo, suportando-vos uns aos outros em amor, aquela união toda, né? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Lembra dessa música que a gente cantava? Ainda canta? Aqui na igreja. É coisa boa. Faz culto no lar. Eu preciso de ti, meu amado irmão, né? Não, necessito de você, aquela coisa toda, a gente canta, que é uma maravilha. Alguém disse que na hora da música os crentes mentem mais. Então, Efésios capítulo 4, verso 17, diz assim, todo mundo abriu aí, vamos acompanhar? Tá? E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Então Paulo está exortando aos cristãos, aos crentes, não ande segundo as outras pessoas. Como essas pessoas andam? Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, ou seja, vida desregrada, né? Para com avidez, cobiça, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, ou seja, a vida passada, vos despojeis do velho homem. A palavra despojar aqui é uma figura de linguagem de tirar roupa, se despir, tá? Então ele está usando essa linguagem. Pode se despir do velho homem, tira essa roupagem velha, que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? Ou seja, desejos ilícitos, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Olha a linguagem, irmão. Quando a gente tira uma roupa, o que a gente faz automaticamente? Fechou? Põe outra, ou seja, renova, né? Reveste ou se veste. Então, se eu estou deixando o velho homem, o que eu preciso fazer? Se vestir do novo, ser construído no novo. Tem muitas pessoas que passam pelo momento da regeneração, da justificação. Eles, no caso, recebem Jesus, o Espírito Santo vem morar na vida deles, mas não há uma continuidade que a gente chama de santificação, onde eles estão sendo construídos, ensinados, discipulados, tá certo? Trabalhados, moldado o caráter. Isso é papel da igreja fazer. É por isso que os cultos de ensino, os momentos de instrução, o discipulado é essencial na igreja que quer ser igreja cristã saudável, e bíblica e espiritual, e que tenha gente espiritual no caso também. A gente já viu que espiritualidade não é aquele poder todo, né? Espiritualidade é o verso 22 do capítulo 5 de Gálatas. Aí a gente vê gente espiritual, gente que ali não pode ser imitado. Ninguém imita o fruto. O fruto é evidência. O fruto é um sinal que essa pessoa tem o Espírito de Cristo, que Cristo está trabalhando na sua vida e que essa pessoa está sendo construída à semelhança de Cristo. Porque Cristo ama, Cristo tem gozo, Cristo tem paz, é o príncipe da paz inclusive. Ele é benigno, ele é bondoso, ele é longânimo, ele é fidedigno, ele é manso, ele tem controle próprio, né? Então, os 9 aspectos do fruto, que é um só, que é o caráter de Deus no cristão. Então isso é espiritualidade. Então a igreja que quer gerar ou produzir crentes assim, maduros, espirituais, regenerados, salvos, parecidos com Jesus, é preciso discipular, ensinar, tá certo? É preciso construir nessa pessoa. Isso não vem do nada não. E cada um por si vai se virando aí, não é assim. A comunidade de fé, o Espírito Santo usando os dons na igreja, a finalidade última dos dons é fazer isso, é que a igreja seja edificada. 1 Coríntios capítulo 14 está escrito isso. Façais tudo para a edificação da igreja. As profecias, os salmos, os hinos, as revelações, as visões, as ministrações da palavra, as exortações, tudo isso deve ser usado para a edificação da igreja, irmãos. Tá certo? Mutuamente a gente precisa está se edificando. Então, verso 23, há essa necessidade de se renovar no espírito do vosso sentido.
e vos revistais do novo homem. Então o velho se despiu, se revista do novo, senão o velho aparece pior ainda, nu. Nuzão, não é, irmão? E o homem velho nu é feio, não é não? É ou não é, irmão? Mesmo que tenha barriga tanquinho, mesmo que seja bombado, né? Mesmo, eu estou falando no sentido figurado, tá? Né? Mesmo que seja assim, mas é feio. O homem velho é feio, né? Vai produzir coisa horrível. Então vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, isso aqui Paulo está falando para os crentes, não vamos esquecer disso. Pelo que deixai a mentira. Agora quem deixa a mentira, precisa fazer o que agora? Falar a verdade. Só deixar a mentira não basta, é preciso falar a verdade, uns com os outros no caso, né? Falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A quem Paulo está dirigindo a palavra, não dê lugar ao diabo? A nossa velha natureza. Os crentes. Aos cristãos. Os crentes, você falou. Aos cristãos. Nossa. Então é possível a gente dar lugar ao diabo, nós cristãos. É possível. Endemoniado eu não acredito, mas dar lugar ao diabo, sim. Endemoniado aí para mim é uma contradição. Não tem como habitar na pessoa o Espírito Santo e um espírito imundo. Aí é impossível. É impossível. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Mas deixar de roubar não é suficiente. Agora precisa trabalhar. Irmão, isso é conversão. O ladrão agora trabalhar. Não, mas não é só isso. Fazendo o que é bom com as mãos para que tenha, para repartir com quem tiver necessidade. Isso é conversão, porque o ladrão primeiro rouba, não trabalha. E agora trabalhar para dar para os outros, se a atividade dele era tirar dos outros, porque não gostava de trabalhar. Olha a evidência aqui da conversão. Ah, não roubo mais, mas agora trabalha para ajudar os outros? Que é isso que tem que acontecer. Ah, não faço mais, tá bom, mas o que você deixou de pecar, mas o que você faz agora que é bom, aquilo que é fruto, que a gente precisa produzir, a gente precisa evidenciar a nova natureza. Não é só deixar de pecar, é também fazer o que é bom, porque a gente peca por duas vias, eu já falei isso para vocês, lembram? A gente peca fazendo o que é errado, e a gente peca por deixar de fazer o que é certo, que é omissão, né? Comissão e omissão. Negligência, quem sabe depois fazer o bem não faz, comete pecado. Então a gente peca quando a gente não faz o que deve fazer. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente, torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, irmão, toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria, e blasfêmias, toda a malícia, seja tirado de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É assim que a gente tem que viver para os outros agora. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem pavoice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, ou seja, isso tudo que a gente leu, né, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, irmãos, que coisa impressionante. Então eu li aqui o contraste entre aquele que o velho anda segundo o velho homem e o que anda agora segundo o novo homem. Você percebe? E a gente vai identificando. Qual é a nossa prática aqui? Será que a gente tem algumas coisas assim do velho homem que a gente identifica? Se tem, irmãos, a gente precisa correr desesperadamente aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, mata o velho homem, mata o velho homem, sepulta o velho homem, crucifica, mata, né? Todos os dias a gente precisa subjugar essa velha natureza à nova natureza, ao domínio do Espírito Santo. Quando a gente então, esse velho homem caído, aceita Cristo, né? Ele é morto, crucificado, morto e sepultado, e aí é dado uma rédea
para nós, onde a gente controla esse velho homem. Ele está lá vivo. Ou a gente mata, mas ele é teimoso, não morre tão fácil. E a gente vai fazendo o quê? Vai controlando. A gente tem a rédea na mão. Essa rédea chama-se Espírito Santo. Glória a Deus. Que é por meio do Espírito Santo que nós agora temos todo o fruto na nossa vida. E aí nós somos inclusive amansados, porque foi nos dado uma rédea, o controle. Então nós temos agora os recursos de Deus para viver a nova criação de Deus em Cristo Jesus. Aí sim, sendo manso, amando a todo mundo, não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira, não dando lugar ao diabo, não gritando com as pessoas, não se irando com as pessoas, não falando mal das outras pessoas. Então, agora o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, nos dando características do novo cidadão do céu. Salmo 15, depois vocês lerem em casa, não esqueça não, irmão, anota aí. Salmo 15. Tarefa de casa, põe a tarefa de casa. Salmo 15. Isso, a tarefinha, já começa a fazer tarefa. Tarefa de casa. Salmo. Aí vocês vão comparar. Vou colocar tarefa, hein? Tarefa de casa, põe. Ler o Salmo 15, é um. Aí vocês vão pegar depois Isaías capítulo 1. 15. Isaías capítulo 1. Mas só o comecinho, tá? O que tu quer, Varinha? Ah, pensei que era. Salmo de número 15. Capítulo 1. Depois vocês vão pegar o Isaías capítulo de número 1. Só para vocês compararem, tá? Certo. Isaías. Capítulo de número 1. Deve ser lá os primeiros 7, 8 versículos, não é tudo não. Só para ter uma descrição lá, quase que poética, sobre a condição do homem. E Romanos também. Romanos. Eu queria que vocês lessem Romanos, capítulo 3, do verso de número 9 até o verso de número 20. Romanos 3, capítulo 3, verso 9. Salmo 15, Isaías 1 ao 7, Romanos 3, 9 ao 20. Eu acho que é 1 ao 7, Yuri. Depois você vê lá, vê se... Vai lendo. Mas é o comecinho ali, deve ser, não passa dos 10 primeiros não, versículos, e aí depois vai entrar em outro assunto. Romanos capítulo 3, verso 9 ao 20, então. E, nossa, eu ia trazer mais um aqui, fugiu da memória. O outro, se eu lembrar, eu passo depois no zap lá para vocês, tá bom? Então, só para a gente compararmos a condição humana, aquilo que a Bíblia propõe como essa retomada da reconstrução, tá bom? E a gente, na verdade, não entrou aqui naquilo que é a proposta de falar sobre a constituição humana, mas a gente entendendo já aí quem é o homem, o que é o homem, o que deveria ser o homem, o que se tornou o homem e a proposta dessa recriação, então aí a gente vai trabalhar depois sobre essa constituição humana, tá? O que é a alma, o que é o espírito e o que é o corpo, o que são todas essas explicações e como que a Bíblia lida e quais os valores que nós temos que dar à alma, ao espírito, ao corpo, o que cada uma, qual é o papel de cada uma, né? No nosso relacionamento com Deus, com este mundo, conosco, tá bom? Sobre o corpo, é interessante assim, irmãos, que a gente tem uma cultura, estou falando meio evangélico, uma cultura que o corpo não serve para nada. Isso aqui é um mulambeto velho, uma carne que vai perecer, o bicho vai comer, e a gente não vê como sendo algo sagrado, né? O corpo é algo santo, sagrado, não é, irmãos? Tanto é que o ser humano só é ser humano porque tem corpo, e na eternidade nós continuaremos tendo corpo, só que é um corpo que não é limitado como esse. No céu a gente não vai ser um monte de fantasminha assim, né, voando, vai ter um corpo, tá certo? Então esse corpo que nós temos hoje, que nós chamamos de templo do Espírito Santo, ele foi comprado também junto com, foi o pacote todo. Quando Jesus comprou o pacote, tá certo? O espírito, a alma e o corpo. É por isso que tudo deve ser santificado. É por isso que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler? 5, 23. 1 Tessalonicenses. Não, não. Tem uns 2 minutos ainda para falar dessa coisa. 5 e 23. André, você, por isso que o pecado do cigarro, ele é porque está denegrindo o templo do Espírito Santo. É por isso que a gente não fuma tabaco, Entendeu? nem muito menos maconha, nem crack.
É por isso que a gente não toma bebida alcoólica excessiva. Não é? É por isso que a gente não come muita gordura. É por isso que a gente não se alimenta mal. É por isso que a gente não deixa de dormir pouco ou de dormir o suficiente. É por isso que a gente tem cuidado no nosso corpo e faz exercício para que ele funcione bem. Tá vendo como a gente não considera essas coisas importantes? Muita coisa aí. Tá vendo como a Bíblia ensina a vida toda do homem, irmãos? E a gente acha que não? Não, eu estou falando isso daí porque, um exemplo, tem camarada que é inteligente, cara. Ele tem uma inteligência, aí vem com umas perguntas dessas. É Não por está isso- escrito para falar a Bíblia. Não está mais o corpo. Aí não é. Então, essa que é a questão. Irmãos, nós entendemos a Bíblia no seu ensinamento geral. Então, Não é porque tem gente que acha que a Bíblia é assim, pode isso, pode, não pode aquilo. Pode isso não existe. A Bíblia não trabalha nessa categoria. Tá certo? São princípios e valores. Só que a gente, irmão, é assim, a gente crente, a gente coloca os pecadão só, né? Então fumar é pecado, beber é pecado. Mas não é pecado também não cuidar do corpo? Como é pecado cuidar excessivamente, mas deixar de cuidar também é. Então a pessoa que é vaidosa, vive na academia para ter barriga, tanquinho, bíceps, tríceps, peito de pomba e tal, coxa torneada, né, os glúteos durinhos e tal, tudo isso aí, isso é pecado, porque ela está exacerbando a vaidade, está cultuando o corpo. Mas deixar de cuidar também com barrigão velho feio, tá certo? Saúde. Se alimentando mal, Saúde dormindo lá mal, embaixo. isso também é pecado, porque os extremos são pecado. Os extremos são pecado, irmão. Então a gente tem que achar um equilíbrio para a vida, equilíbrio bíblico, inclusive, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. E a gente não ensina isso. Então, por exemplo, falar, tatuagem é pecado. Tatuagem é pecado, mas silicone não é? Sobrancelha definitiva não é? é uma Camisa é não. quase igual a tatuagem. Não, vocês estão percebendo que a gente assim não é, a gente Difere, não né? tem equilíbrio, a gente não é honesto no que fala e no que quer tratar. Então calma aí, o que é pecado e o que não é pecado? A gente precisa ter um equilíbrio nessas coisas, a gente precisa ser sensato. Não vamos nem para um extremo nem para o outro, porque os dois extremos sempre são prejudiciais, né? Sempre são. A gente precisa lidar certinho com isso aí. Porque assim, os pastorzão que falam, o jovem é pecado você fazer tatuagem. Mas eles têm um barrigão enorme. E a gordura excessiva não impede ou não dificulta o Espírito Santo usar o meu corpo de uma forma mais efetiva para o seu reino? Sim. Então, se é pecado a tatuagem, também é pecado o barrigão. Então a gente precisa lidar isso de uma forma bíblica, irmão, e equilibrada, tá bom? Então, é só para vocês dormirem desse barulho. E o Tessalonicenses? Então lê agora, ainda está gravando. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus. Pronto. Amém. Foi o que eu li. É isso mesmo. Isso. Conferido. Tá certo. Então,